A paz do Senhor para todos, irmãos, não é isso? Estamos aqui para falar sobre uma vaquinha do nosso filho que nós fizemos em prol Ao tratamento dele. ao tratamento dele. Estará aparecendo uma foto aqui sobre a vaquinha e nós iremos deixar o link da vaquinha na descrição dos comentários aqui e na descrição do canal também. Aí quem vai ficar perguntando, posso doar R$2? Qualquer quantia pode doar. pode. Vamos deixar o link aqui, vocês cliquem lá, você pode doar por Pix, cartão de crédito, boleto, pode doar. Qualquer maneira de doação. E nós agradecemos todos aqueles que já estão doando, agradecemos muito, que Deus lhe abençoe cada um de vocês. Isso, que Deus abençoe cada um. Olá, paz do Senhor para cada um de vocês. Hoje, como vocês estão vendo aqui nesse título, eu vou contar um pouco de tudo que eu passei na UTI 11 meses. Vou começar a falar do começo ao fim para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Depois que eu tive o Noah, como eu falei no vídeo anterior, aí foi o primeiro vídeo que a gente explicou, que quando ele nasceu, como o parto foi forçado, ele nasceu com falta de oxigênio no cérebro, o coração dele parou, os órgãos dele parou, um monte de coisa dele parou e tava batendo, acho que era o coração, bem devagarzinho, bem fraquinho. E começou a reanimar ele. Eu não tive a oportunidade de pegar ele no colo, como toda mãe tem, na hora que seu filho nasce, já joga aqui em cima. Eu não tive essa oportunidade, por quê? Porque fui levar ele direto pro lado de limpar, tentar reanimar, entubou ele de vez e tudo. Aí quando entubaram ele, eu não vi ele. Só que a minha que tava comigo, a irmã Miriam, ela tirou uma foto, mas só foi da cabeça dele, não deu pra ver muito, só pra mim ver como ele era. Aí ele foi direto pra UTI. Eu pedi pra ela ir com ele e ela foi direto com ele e eu fiquei lá, só pra ver onde ele ia ficar. Aí ele ficou lá e tudo, isso eu tive ele faltando 1 minuto para 7 horas, 6h59. E ele nasceu com 2 quilos, 915 gramas, nasceu com 49 centímetros e foi isso. Era gordinho, branquinho, tudo, como vocês veem que ainda até hoje ele é. Aí eu fui ver ele, acho que, se eu não me engano, foi um torno de, já era quase 1h da manhã. Acho que já era 1h da manhã. Eu fiquei, quando eu saí lá da sala de parto, eu fui direto para o alojamento. O alojamento é um lugar onde as mulheres, as mães, ficam com seus bebês. Eu fui pra lá, porque eu tinha acabado de ter, foi normal e tudo, eu fui pra lá e fiquei lá. Fiquei no quarto onde tinha um monte de mãe com seus filhos e eu não tava com o meu. Aí tinha uma mulher lá que aconteceu a mesma coisa com o bebê dela, que tava na UTI. Enfim. Aí eu conheci ela, fizemos amizade e tudo. Mas a amizade que eu fiz com ela, se não me engano, foi no outro dia. Eu fui, no mesmo dia eu tava com um acompanhante, eu fui com a minha amiga lá na UTI. Aí eu fui ver o Noah, já era 1h pouca da manhã, cheio de ponto e tudo, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele tava todo entubado, todo cheio de aparelho, aquele negocinho que bota aqui do coração e tudo. E vou colocar uma foto aqui pra vocês verem mais ou menos como é que ele tava. Aí elas me disseram que ele não tava bem, mas não podia me dizer naquela hora, porque tinha pouco tempo que ele chegou lá. Aí só veio me dizer no outro dia, 4h da tarde, que foi os horários da visita, que é os horários que os médicos passam para todos os pais avisando o que a criança tem, o que a criança melhorou. E chegou no outro dia, 4h da tarde, e elas avisaram que Noah não estava bem, que estava dando parada, convulsão e tudo. Falaram várias coisas, porque não pode esconder. Noah deu convulsão, se eu não me engano, menos de que 3 vezes ele não deu. Deu parada cardíaca. E diante de outras coisas, porque é tanta coisa que eu não recordo muito. Aí, enfim, depois disso, eu fiquei indo diariamente. Se eu não me engano, no segundo dia que já nasceu, começou a tomar leite.
Aí eu fui lá para o Biama, o famoso Biama, onde as mães tiram leite para os bebês prematuros e para bebê, mãe que tem bebê mesmo no colo e não consegue amamentar. Aí eu fui lá, comecei a tirar o meu leite para levar para o Noah. Muitas mães sabem como é. Era apertando e tirando o leite. Aí eu fui levar, e se eu não me engano ele começou com 3 ml. Foi um sacrifício para mim tirar, porque eu nunca tirei, nunca amamentei, mas eu consegui tirar. E ele começou em 3 horas. Ele começou, tomava leite de 6 da manhã, 12, 3 da tarde, 6 da noite. E assim vai, até todos os horários. Aí eu saí do alojamento para ir pro Biama. E era um pouquinho longe para deslocar. Depois disso eu fiquei uns tempos lá. Acho que em torno de 7 dias no alojamento. Aí eu não podia mais ficar lá porque tinha outras mães que estavam tendo bebê e precisava daquele leite que eu tava. Aí eu fui pro alojamento conjunto. Alojamento conjunto onde ficam as mães que não têm seus bebês, que estão internados no berçário. E tinha uns que estavam na UTI. Na UTI era crianças graves. E berçário não era tão grave, mas estava lá para se recuperar para se respirar melhor, porque era prematuro, porque tinha que pegar peso, enfim. Aí eu fiquei lá uma questão de uns tempos, acho que foi uns 2 meses, eu fiquei na alojamento conjunto. E em torno disso eu ficava acompanhando o Noah mostrava que piorava um pouco, aí outro dia já melhorava, já não estava dando mais convulsão. E fazia um mês ele não usava mais nenhum aparelho, ele já estava normal e ia fazer um mês ele fez a traqueostomia, que era um negocinho que vocês vejam já como ele tá, para ele respirar, para desentubar ele e fazer aquele negócio para ele ver se ele sai da máquina e ele respira por ele mesmo, porque aquele força a criança a respirar praticamente por conta própria. Só que ele ficou 24 horas normal, aí depois fizeram o teste com ele. Foi fazendo, aí ficou mais de 24 horas sem nada, só com um negocinho. Só que ele se sentiu muito cansado, ele ficou roxinho tudo, caiu saturação, que vocês já sabem o que é saturação, que numa casa é onde mostra se a criança tá bem. E caiu a saturação, ficou roxo, não aguentou mais. Aí ele fez a traqueostomia. Por que ele fez isso? Porque ele não conseguia de jeito nenhum sair da UTI, entubado, que ele estava entubado, que era um negócio diante da boca. E ele era uma criança muito grave lá, por conta que ele perdeu oxigênio no cérebro. Oxigênio no cérebro é o comando do corpo da criança. Ele não chorava, ele não chora ainda, ele não acorda, ele abre o olho, ele não se mexe muito, por conta que ele perdeu o comando, o controle do seu corpo, que o nosso cérebro é o que manda a gente fazer, chorar, se mexer, fazer tudo. Então, como ele perdeu bastante oxigênio no cérebro, ele ficou assim paradinho e o problema dele foi super grave. Foi por isso que ele precisou fazer a traque, para desentubar ele, que não pode ficar muito tempo entubado, porque se ficar a garganta fecha. Aí foi e fez. Até hoje ele tá usando traque. Aí, ao passar do tempo, ficou lá, ele fez já 1 mês e pouco, ia fazer 2 meses. Ele precisou ir para UTI pediátrica. Ele estava na ANEL, ele foi para pediátrica. A ANEL só pode ficar bebês prematuro, que não tem a torno de 1 mês no máximo. E já tem 1 mês e alguns dias. Aí tirou ele da ANEL e colocou ele na pediátrica. Na pediátrica é um lugar onde as mães vão ficar com a criança acompanhando. Eu saí lá do alojamento conjunto e fui para pediatra ficar com ele. Eu acompanhava com ele, eu dormia lá. Aí foi ali que eu comecei a mexer melhor nele, foi ali que eu comecei a trocar a fralda nele, depois de 1 mês e algum dia. Aí eu comecei a trocar a fralda dele. Fui ajeitando ele, mas não podia fazer tudo de vez, porque lá quem fazia eram as técnicas que estavam lá. Aí ao passar do tempo, foi passando os meses, ele foi melhorando, ele não tinha mais infecção, ele não tinha mais nada, só estava estável.
Estava, era uma criança bem, só que não conseguia sair do oxigênio lá. E ficava lá, tomava leitinho pela sonda, que era no nariz nasal. Tomava. E como o Noah sempre foi uma criança gordinha, aí ficava controlando o leite dele para ele não engordar muito, para ele não inchar. Mas também tem palavras que eles falavam, que o médico falava, que disse que não iria estar vivo até aqui. O médico falava assim muitas das vezes que ele não ia. Aí tinha a situação que eu procurei se tinha resultado melhor, só que o médico disse pela medicina ele ia respirar pelo resto da vida com aparelho, ele não ia acordar, ele não ia fazer quase nada pela medicina, os médicos falaram. Mas pelo Deus que a gente serve, que a gente acredita, eu creio que Deus ainda vai curar o nosso filho. Ele vai estar andando, vai correr, vai falar, vai fazer tudo, em nome de Jesus. Aí, de acordo, eu passei vários dias lá na UTI. Mas eu vinha pra casa no final de semana. Chegou um tempo que final de semana eu vinha pra casa, descansamento, e ele ficava lá. Ele ficava com alguém? Não, ele não ficava com alguém. Ele ficava só com as técnicas, porque eu já conhecia todas elas. Ele ficava com elas. E eu vinha pra casa para descansar. E ele ficava só. E Deus, somente. E eu vinha pra casa descansar. Aí ele demonstrava lá, quando eu não tava lá, ficava com a temperatura baixa e não aquecia de jeito nenhum. Porque ele demonstrava a minha falta assim. Quando eu chegava, ele ficava melhor. Só que ele não gosta de ficar quente, porque Noah é calorento. Noah soa muito e ele não gosta de temperatura quente. E ele começa a ficar parecendo uma pimenta, assim, tão vermelho que ele fica. Eu tenho que arrancar tudo, roupa, tudo. E detalhe, lá ele nunca usou roupa. Por quê? Porque lá caso acontecesse uma intercorrência, não tinha tempo de rasgar roupa, aí só podia ficar de fralda. Então todos os bebês que estavam lá, podia ser o tempo que for, só ficava de fralda, por conta disso. Ele começou a usar roupa quando veio para casa. Enfim, eu fiquei esse tempo todo lá. Chegou um tempo que eu não tirava mais leite para ele, porque eu não... Com tanta coisa, preocupação, tanta coisa que a pessoa passou e vê lá dentro daquela UTI, a pessoa fica meio, vocês sabem, meio assim, preocupada, sem saber o que fazer. Só Deus mesmo. Aí chegou o tempo que eu não tirava, só vinha da copa que fala é ali, tipo do refeitório, fazia aquele leite Nan pra ele e pra várias crianças e vinha, porque ele já tava tomando no tempo 100 ml e já chegou a tomar 200 ml de leite e eu não tinha mais. Enfim, eu passei vários tempos lá com ele, aí ele já tinha alta de vir pra casa, só que eu não vi antes. Por quê? Porque eu não aceitava eu fazer cirurgia na barriga dele, que é a GTT, que vocês já viram, que a gente já mostraram pra vocês aqui e no Instagram. Vou falar um pouco que é a GTT para vocês. A GTT, como ele se alimentava pela sonda no nariz, que era a sonda nasal, antes ele vir para casa, ele só podia vir com essa GTT. O que é a GTT? É uma sondinha que fez aqui na barriguinha dele, que ele veio com a sonda amarela, já mostrando em outros vídeos anteriores. E por que só podia vir com ela? Vamos explicar o motivo. Lá na UTI, ele podia ficar com a nasal porque lá tinha raio-x. Caso saísse do lugar, batia o raio-x para ver se estava no lugar certo, para ir o leite no lugar certo, porque não podia ir para o lugar errado, que aconteciam os problemas. Aí demorou um pouco fazer essa cirurgia, porque tem que esperar o material, tinha que marcar com o cirurgião e várias coisas que tinham que acontecer antes de fazer. E nós também não queríamos fazer essa cirurgia dele, porque eu mesma queria trazer ele para casa com a sonda no nariz, mas não pode, porque aqui não tem raio-x. Caso saísse do lugar, não tinha como saber. E para voltar de novo e ver se tá no lugar certo também não tinha como. E outra, no nariz machuca mais que a barriguinha. Aí ele fez essa cirurgia, Deus direcionou a gente, aí ele acabou fazendo. E ele fez a cirurgia
Deu tudo certo, graças a Deus. Só foi um pouquinho complicado para achar acesso nele, porque como ele é uma criança gordinha, é mais difícil achar a veia de Noah. Mas fora isso, ele fez a veinha no pé, que tem até uma marca no pezinho dele. Ali foi um acesso central, que foi o único lugar que conseguiu achar. Aí ele fez essa cirurgia. Ele veio pra casa com essa sonda na barriga, só que já tem quase uma semana que ele trocou e botou um negócio pequenininho que tampa, pra ficar mais fácil de mover ele e cicatrizar. E é isso. E outra, a nossa casa, onde a gente morava, não era uma casa adaptada. Tinha que alugar uma casa toda forrada, toda arrumada para trazer ele, por conta que ele usa a traqueostomia e não pode pegar poeira. Enfim, depois de um tempo eu fui atrás dessa casa, aluguei e eu fiz a cirurgia dele. Depois que fez a cirurgia dele, ficou ainda no hospital um mês, porque tem que organizar tudo, a home care para trazer ele. Dia 23 de setembro, ele chegou em casa. Aí vai fazer já um mês que ele tá em casa. Ele já tá melhor. Ele tá saindo oxigênio, tá ficando 12 horas assim no oxigênio. Ele não ficava de jeito nenhum tempo, mas ele fica 12 horas agora, graças a Deus. Ele tá se movimentando melhor, os bracinhos dele tá subindo. Ele não subiu, o bracinho dele era mais rígido. Ele tá reagindo melhor. Ele já tá saindo um pouco dos medicamentos, o médico tá observando ele, tá tirando. E ele tá uma coisa melhor. Creio que o Senhor vai curar o nosso filho, que ele vai estar andando, vai estar fazendo tudo que uma criança faz. Isso que a gente tá passando é só uma fase, é só uma prova, e eu creio que tudo isso vai passar.